A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro. Nós estamos na Logos Ensino Superior de Teologia e essa disciplina é a Apologética Cristã do curso de bacharel em Teologia. Este é a quarta AVA da aula dupla 5 e a primeira parte da aula 10. Nós temos falado acerca dos dois termos, igreja e seitas, e temos levantado várias questões a serem consideradas pelos nossos alunos nesta análise. Agora, nós vamos considerar o aspecto da apologética cristã na abordagem do termo seita. Eu sei que é mais uma vez, mas nós estamos continuando essa abordagem porque é parte, né, da discussão básica dessa disciplina, que é o quê? A construção dos conceitos básicos, que é religião, fenômeno religioso, seita e heresia. Até o final dessa disciplina, é importante que você tenha uma opinião formada acerca do que é de fato esses quatro termos e como eles devem ser utilizados, principalmente num discurso apologético cristão. Bom, vamos continuar dentro dessa abordagem e entrar no aspecto da divisão dos padrões, que é o padrão teológico e o padrão social. Então agora, depois de nós termos analisado os conceitos, termos falado alguns casos de grupos religiosos para poder nos levar para a prática, né, para colocar você, aluno, dentro do ambiente prático, real. Porque alguns podem perguntar, mas para que eu saber tudo isso? Né? Para que eu estudar isso? Porque, na verdade, além da questão, né, da evangelização em si, tem a questão da evangelização em si, é claro, mas também do cuidado pastoral. E é necessário que você tenha uma percepção de que existe dois padrões na discussão de religião, fenômeno religioso, seita e heresia, que é o padrão teológico, ou o padrão da igreja, religioso, poderíamos chamar também o padrão religioso, que inclui o aspecto bíblico, e o padrão social. E nesse padrão social já inclui a realidade, por exemplo, da legalidade, das leis, da ética, da moral e bons costumes, ou costumes, usos e costumes, a questão antropológica entra dentro dessa questão social. Então, nós temos dois padrões de análise, o padrão da igreja e o padrão da sociedade. Basicamente, seria como se fosse essa divisão. Os aspectos são a origem e padrão, ou fonte e método. Né? Então, eu preciso de descobrir, quando eu analiso, qual é a origem, certo? E qual é o padrão determinado por este grupo. E eu tenho que saber também, na análise do padrão, a fonte e o método utilizado para fazer essa análise. Bom, nós temos então um grupo em análise, que pode ser de origem cristã ou não cristã, e o padrão, que é dogmático, seria a questão então teológica, que aborda a questão da heresia, e o padrão social, na minha análise. Então eu tenho o grupo e eu tenho o tipo ou o padrão utilizado para analisar esse grupo. Né? Então, nesse caso, o padrão teológico considera a heresia e o social considera a conduta. Né? E aí esse poderia incluir a ideia da heresia social, né, dentro desse aspecto. Mas aí você teria que realmente considerar que algumas pessoas, ao fazer a análise, especialmente quando estão no ambiente acadêmico e do mundo,
Eles podem utilizar o termo heresia e você achar que ele está falando de heresia dogmática, mas ele está querendo dizer uma heresia social, um erro, uma mentira, né? Então, como eu disse, nós temos a heresia dogmática e a heresia social. E os campos de análise é o da igreja, com a heresia dogmática, e da sociedade, que seria a heresia social, uma conduta errada. Em Angola, vamos considerar o fenômeno da diversidade denominacional dentro da igreja cristã. Infelizmente, esse fenômeno social e religioso tem sido chamado de proliferação de seitas. Graças a Deus, nós estamos agora em 2020, no final de 2020, né? Estamos vivenciando agora em 2020 a realidade da pandemia do Covid-19, né? E Angola mudou, assim como o mundo tem mudado, e nós temos percebido que o termo proliferação de seitas já não tem sido tão usado, né? Mas ele é um termo que foi muito usado, né? E que ainda está na cabeça popular. Então, é uma análise, essa proliferação de seitas, que eu preferia chamar diversidade ou diversificação religiosa, né? É uma análise dogmática ou social. Do ponto de vista da igreja é dogmático, do ponto de vista do governo é social. Por quê? Igreja e confissão religiosa, né? Qual a diferença? Porque aí nós estamos entrando no aspecto da lei que foi formada, a Lei de Liberdade Religiosa, que criou o termo confissão religiosa, que seria o grupo religioso. E aí nós entramos dentro dessa discussão nos aspectos dogmáticos e no aspecto social. O aspecto dogmático, é bom lembrar que é da igreja, não é do governo. É da igreja, somos nós que determinamos os aspectos dogmáticos. É da religião, não é do governo. O governo vai determinar qual que é a religião mais certa, qual o dogma dentro de uma religião que é o mais correto. Isso não é parte do governo. O governo ou a sociedade ou a academia pode determinar aspectos sociais, não dogmáticos. Mas aí surge de novo a pergunta, né? O que são seitas? Qual nosso padrão para definir o que é uma seita? Você já definiu isso? Depois de todos esses conceitos, toda essa discussão, nos levando para a parte teórica, nos levando um pouquinho para a parte prática, você já tem essa definição? Veja, não será as definições oficiais que nós utilizaremos utilizaremos a concordância das igrejas evangélicas que mantêm comunhão, né? Então, para se definir o que é uma seita, dentro do ponto de vista da igreja, é a igreja que determina. Mas ela tem que considerar a terminologia, ou como esse termo está sendo utilizado. Como então devemos analisar os casos dos grupos religiosos, como eu gosto de falar? Nós temos então o padrão teológico e o padrão de conduta. Então, o que eu sugiro é você ter uma divisão de análise. Uma análise teológica, que é religiosa, também pode ser chamada assim, né? Então, um padrão religioso, com uma análise dentro da igreja bíblico, fora da igreja bíblico também, né? Mas considerando as opiniões deles, né? Do material deles, né? Da crença deles. E o padrão de conduta, que seria o social. Primeiro, devemos considerar a teologia adotada ou os credos com suas doutrinas. Então, dentro de uma análise teológica ou religiosa, a primeira coisa é ver o credo, as doutrinas, o que eles creem. Se não for conforme os credos e doutrinas aceitos na cristandade, é um indício de ser uma seita ou um grupo religioso que segue um padrão herético. Mas sempre devemos considerar que uma nova tendência ou corrente teológica pode ser também um avivamento ou uma reforma, como aconteceu no tempo da reforma mesmo, né?
Agora, não significa que é uma nova seita herética. Pode ser uma visão nova, considerando a cultura e a cosmovisão atual, inclusive a contextualização, como tem acontecido hoje, né, com essa nova realidade da sociedade. O padrão de conduta tem sido uma forma mais contundente para determinar as seitas heréticas. Digo isso nos nossos livros. Mas uma seita herética não é basicamente perigosa, pois para muitos o próprio conceito de seita é um grupo fechado, misterioso e perigoso. Então, a identificação de um grupo religioso como perigoso é um aspecto mais social que religioso. Contudo, existe uma constatação, e aqui vem parte dos nossos estudos, é que grupos chamados de seitas heréticas têm tido uma identificação histórica com condutas perigosas. Ou seja, quando grupos, principalmente grupos cristãos, eles divergem de uma forma contundente, né, com aquilo que é o básico, o nosso credo, o credo de Nicéia, o credo cristão, normalmente esses grupos seguem um caminho de conduta perigosa. Normalmente é isso que acontece. Então, por isso, muitos começaram a dizer que isso era a base para a identificação de grupos heréticos. Mas, em tese, não é essa a base. A questão da análise social ou da conduta não é a base para a identificação da heresia. A Bíblia, né, ou seja, a questão teórica ou dogmática, que é a base. Mas a conduta pode vir a ser uma comprovação de que uma crença ou um dogma está fora do padrão divino, porque está ferindo o padrão divino, bíblico. Por isso, vários livros têm colocado os aspectos sociais e psicológicos perigosos como maneira de identificar uma seita. Aqui, mais uma vez, consideramos a distinção seita como grupo perigoso e grupo religioso herético, ou como seita herética. Aqui, mais uma vez, temos que chamar a atenção para a igreja distinguir heresia de perigo e perigo social de perigo teológico ou religioso, pois a heresia é um perigo para a igreja como uma mentira que produz impedimentos para a salvação de pessoas. Mas isso não implica que é um perigo social. Quer dizer, que porque é um grupo herético, ele automaticamente é perigoso, é assassino, é ilegal. Não. Esse tipo de conversa é a conversa, inclusive, que nós temos enfrentado hoje em Angola, quando alguns querem dizer que se for herético dentro da opinião deles, né, é perigoso, mas não pode ser essa conduta. E nós mesmos não podemos ter essa conduta com outros grupos, mesmo que eles sejam heréticos. Tem que haver uma distinção entre a questão teórica, que pode sim levar a atitudes perigosas e uma conduta perigosa, e a questão da heresia como apenas um erro. Porque existem muitos grupos errados que são grupos que em si eles não são perigosos. Você vê, por exemplo, Testemunhos de Jeová, em geral, são boas pessoas. Mormons são boas pessoas, seguem a lei, são bons cidadãos, né? Mas isso não faz deles um grupo perigoso. Mas eles são heréticos, do ponto de vista cristão, dogmático, eles são heréticos. Eles nem são cristãos, na verdade. Eles saíram de nós, mas não são mais cristãos. Então são aspectos que têm que ser considerados. E aí, então, seguir os estudos da ciência da religião quanto aos grupos perigosos, né? E o estudo do perigo, tanto do ponto de vista teológico, que é o bíblico, como do ponto de vista social, deve ser distinto. Então pense nisso, deixo isso para você estar analisando. Aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia, na disciplina Apologética Cristã, do curso de bacharel em teologia. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém.